Meus amados irmãos, eu costumo, por natureza, dar valor àquilo que eu acho que tem valor. E, e não uso assim de falsas palavras, aumentar, diminuir. E se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. E notei que nós estamos envolvidos com a melhor e maior causa que existe embaixo desse universo, que é a salvação das almas. Não existe uma causa mais nobre do que essa, não existe. Você pode ver, às vezes, nas minas de diamantes, só um pneu do caminhão que vai tirar a pedra lá embaixo, o ouro, $60 mil um pneu. Quer dizer, quanto eles não tiram de lá? Se só o pneu custa $60 mil, mas as almas têm muito mais valor do que isso ainda, né? E nós temos uma tendência ruim de nos acostumar com falácias. Falar uma coisa e fazer outra. Como nós ouvimos dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e não temos coragem de demonstrar isso com ações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você fosse médico ou enfermeiro, e lá no hospital as agulhas fossem rombudas, das piores que existissem. Que uma agulha, quando ela está usada muitas vezes, ela fica muito rombuda e machuca muita pessoa. Tem gente que não tem coragem de comprar uma caixinha de agulha. Não tem coragem. Porque dói nele. E com uma certa razão, meu filho está chamando. Só que você me deixa um minutinho de espaço aqui. Alô? Moisés? Alô, Moisés? Não está no ar. Saiu. Bom, então, eu acho que nós estamos numa causa muito nobre e vale a pena gastar dinheiro, comprar quadros, comprar livros, investir tudo que temos na obra de Deus. E, tendo eu nascido na igreja, o que eu notei é que passam-se os anos e as coisas não mudam. As coisas não mudam. As coisas continuam assim, como que empurrando, como diz lá no Rio de Janeiro, empurrando com a barriga. Devagar, devagar. Quando nós devíamos fazer o que a Bíblia manda. Nós temos muitos livros, tem pessoas que têm milhares de livros, não lê nenhum, mas tem um livro. E Jesus, quando iniciou o ministério dele, ele começou muito simples. Ele pregou o arrependimento. Agora, por mais teologia que você estude, por mais diplomas que você tenha, responda-me, você pode entrar na eternidade ou você pode levar alguém para a eternidade sem o arrependimento? Ninguém consegue entrar na eternidade se não se arrepender. Não há como entrar. E a mensagem do arrependimento, que é a chave que vai abrir a porta para Jesus Cristo entrar na tua vida e na minha, nós dependemos do arrependimento. Nos arrependemos
Cristo venha em nossa vida. Mas se essa chave nunca for dada ao povo, como Cristo entrará nas nossas vidas? Como Cristo agirá na vida deles? Se o arrependimento não for falado, ensinado. E se Jesus Cristo pregou sobre arrependimento, nós temos que seguir os passos de Jesus, pregar o arrependimento também. Porque quando a pessoa se arrepende, sabe o que a ciência diz? Porque, como se diz, a igreja, nós caímos numa letargia tão grande que agora a ciência está estudando causas bíblicas. Quer dizer, gente que nem tem nada com Deus. Sabe o que eles dizem? Que o sentimento de culpabilidade é algo divino. Quer dizer, você faz uma coisa errada, você se sente culpado, aquilo é algo divino e faz bem à sua saúde. E por que nós não falamos mais nisso? Porque nós estamos enfraquecidos. Nós nos habituamos a um tipo de igreja muito morta. E aí temos esse tipo de problema. Então, se você está começando a pregar o Evangelho, não seja tolo. Qual é a tolice cometida hoje? É mostrar sapiência, mostrar que sabe. E eu não sei se vocês já perceberam, os locutores de rádio no Brasil estão praticamente falando tudo igual. Os locutores de rádio no Brasil, eles estão aparecendo, vocês já viram nas rodoviárias, aquelas moças que anunciam a chegada de ônibus e saída de ônibus? Está de saída Viação Cometa para São Paulo, carro número 27. Todas falam igual. E assim estão os pregadores. Um imitando o outro, outro imitando o outro, outro imitando o outro. E se você pegar, fazer uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia, ela sai muito ruim. Deus, ele é um Deus justo. Quando ele fez o mundo de então, porque a Bíblia fala mundo de então. É Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Ele criou o quê? Duas coisas, os céus e a terra. E há muitas pessoas que têm dificuldade de perceber que a partir daí houve uma transformação no mundo. Recentemente eu estava fazendo uma pesquisa e estudiosos, astrônomos, dizem que as pirâmides, os observatórios que tinham de astronomia nas pirâmides, indicam que houve uma mudança de 26 milhões de anos. E que no Egito, imagine vocês, hoje, lá onde só tem areia, chovia com abundância. A ciência prova isso. Então, faz muitos anos que a Terra está por aqui. E há muitas civilizações. Eu estou preparando um vídeo sobre astronomia. Buraco negro, a criação do mundo. E sabe o que eu descobri?
que existem muitas cidades soterradas embaixo do mar. Em Cuba, tem uma pirâmide embaixo do mar. No Japão, eu não sei nem nadar, né? Mas eles afirmam, já mostraram fotografias de construções embaixo do mar. Então, houve um mundo de então. Houve uma rebelião contra Deus. Houve uma inveja de Satanás contra o Criador de todas as coisas. Então, a Bíblia diz que Deus, ele não deixou os anjos sem passar pelo julgamento. Tem um irmão, recentemente, um irmão muito bom, gosto muito de conversar com ele, até ligo para ele por telefone, converso com ele. E ele me afirma que Jesus deu uma revelação para ele, sobre o arrebatamento da igreja, que será dentro já da grande tribulação. Sabe o que eu digo? Eu gosto muito dele, eu gosto muito de todos vocês, mas eu não creio em nenhuma revelação que a pessoa diz que Deus deu para ele. Por causa destas revelações, é que nós temos os adventistas do sétimo dia, que temos testemunhas de Jeová, que temos Crescendo em Graça, que temos muitas outras seitas que vieram através de revelações. Eu nunca tive uma revelação, eu não tenho revelação, e eu nunca terei uma revelação. Na minha família tem gente que tem revelação. Mas eu digo, não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque um diz, Deus me revelou assim. Aí o outro, não, Deus me revelou assim. Vem outro e diz, não, Deus me revelou assim. Então, vamos acabar com estas revelações, que são mentirosas. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você caminhar de Gênesis 1 e 1 para Gênesis 1 e 2, você encontra o Espírito Santo sobre as águas. Ora, Deus criou os céus e a terra, e agora o céu e a terra não aparecem, aparecem só as águas. O mundo tomado por um dilúvio. E quando você vai fazer uma tradução, digamos, se a pessoa quer ser um pregador de rua, um evangelista, ele não é obrigado a descer em profundezas da palavra, no original, conhecer outras línguas. Não, ele não precisa. Porque pregar, a pessoa sente a emoção e prega mesmo. E as pessoas aceitam Jesus mesmo. E são curadas e são salvas também. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muita gente fez isso e depois criou doutrinas que causaram muitos problemas. Eu vou citar o nome de uma. Apareceu há alguns anos aqui na América um homem chamado William Branham. Eu até postei 2 vídeos sobre ele. Que eu gostava muito da pessoa dele. Eu gostava da pessoa dele. Do modo romântico que ele encontrou a esposa dele. Do modo que ele lutava pela vida. Ele era lutador de boxe no início da vida dele. E eu sempre gostei muito de boxe,
Então, foi um personagem que me atraiu. Eu gostei muito de William Branagh. E ele passou grandes dificuldades pela vida fora. E ele não tinha quem ensinasse ele não tinha um mentor. Como muitos milagres aconteceram na vida dele, sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Aconteceu uma coisa muito triste. O William Branagh, ele pregava, muitas pessoas recebiam a cura, e ele, quando ele pregava, ele fazia uma coisa que ninguém faz hoje. Duas coisas ele fazia. Primeiro, as pessoas iam para as reuniões dele em camas. Estavam tão doentes que iam em camas. O pessoal levava a pessoa na cama. Isso você não vê mais hoje. E ele dava o endereço da casa dele, de forma que quando ele chegava de viagem, às vezes tinha 500 pessoas na frente da casa dele esperando por ele. Você já imaginou você chegar na sua casa, cansado depois de um mês pregando fora toda noite, você chega aos pedaços e tem 500 pessoas na porta da sua casa esperando você para você orar por eles? Quando hoje eu tenho amigos que falam assim na igreja: olha, não me procure, não ligue para mim, eu não posso atender ninguém. Pastor recebe dinheiro e não recebe pouco. E fala assim para a igreja. E eles criticam o William Branagh. Não, eu critico esse que não quer atender ninguém. Meu amigo. E é um grande pregador. Eu só não digo o nome dele porque acho até que deveria dizer. Muito bem. Então o William Branagh não tinha quem ensinasse ele, e ele começou a dizer que o anjo estava perto dele, que isso, que aquilo. Isso foi trazendo um descontentamento para o ministério. Se Deus começar a usar você, se junte a uma convenção, se junte a um grupo de pastores que são zelosos. E quando você começar a fazer alguma coisa errada, peça para eles lhe corrigirem. É porque, às vezes, a pessoa faz as coisas erradas e nem percebe. Eu vou contar para vocês uma coisa errada que eu fiz. Eu inventei, como é que se diz? A gente trabalha com música, né? Então eu inventei de fazer uma cabine de estúdio no meu apartamento. E eu comprei todo o material, fiz. Depois que estava pronto, fui descobrir que era proibido por lei aquilo que eu fiz. Era proibido por lei, eu não podia continuar com aquele projeto, tinha que desmanchar o projeto. Aí eu disse para o pessoal: mas escute aqui, por que que ninguém me falou? Por que que ninguém me parou? Por que que ninguém me questionou? Eu não teria ido tão longe. Nós temos que ter humildade de admitir que estamos errados também. É mais barato. E o William Branagh morreu aos 56 anos numa batida de carro de uma pessoa que vinha dirigindo, bêbado, e bateu, e ele morreu. E a esposa dele estava morrendo também, ele orou por ela, ela reviveu. E eles disseram: ore por você. Ele disse: não, o dom que Deus me deu não é para mim. Preferiu morrer do que orar por ele mesmo. Então, eu não tenho nada com o William Branagh. A única coisa que eu admirei foi a vida dele fora do que diz respeito a doutrinas de igreja. Porque só tem autoridade quem está sob autoridade.
qualquer um de vocês, ou mesmo eu, se eu começar a pregar e fazer isso, e mais aquilo, e não tiver sob a autoridade de ninguém, eu não posso exercer meu ministério. Que só tem autoridade quem está sob a autoridade. O tenente, quando ele se aposenta, ele não pode abrir uma delegacia perto da casa dele, porque no bairro dele não tem delegacia. Ele não pode. Então, Deus nos faz crer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você quiser entender o que aconteceu em Gênesis 1 e 2, você leia tudo que você encontrar na Bíblia sobre abismo. Procure todos os versículos que você encontrar sobre trevas. Procure todos os versículos na Bíblia que falem sobre dilúvio, sobre inundação. E você vai notar que são tudo momentos de julgamento de Deus sobre a raça humana. E Gênesis 1 e 3 para frente, na nossa Bíblia, nós usamos a palavra criação. Criação. Então, mas essa Bíblia aqui é uma Bíblia original. Olha o tamanho dela. King James. Ela fala sobre recriação da terra. Recriação é uma coisa muito diferente de criação. Você pode ver assim, no princípio criou, o verbo criar. Mas quando foi para a luz aparecer, Deus disse, haja luz. Ele não disse, eu crio a luz, ou a Bíblia diz que Deus criou a luz. Quando ele diz, haja luz, é a mesma palavra que nós encontramos quando quando os pastores estavam contendendo, e parece que foi Abraão que disse que não haja contenda entre os nossos pastores, os meus pastores e os vossos pastores. Então, é uma coisa que já existia. Existe uma corrente teológica que eles dizem que o diabo ele ficou muitos anos sobre a terra. E ele guiava as nações, ele protegia as nações. Estava no comando dele. É bom saber que Deus não quer fazer tudo sozinho. Deus poderia fazer tudo sozinho, mandar os anjos pregarem, fazer que os homens se arrependessem, fazer que os homens devolvessem o dinheiro devolvesse o dinheiro roubado. Deus poderia fazer isso, mas Deus não faz. Porque Deus vai por aquilo que está escrito. Há um grupo que diz que o diabo ficou com inveja do homem. Porque o homem era o único ser que era semelhante a Deus. Veja só, os anjos não tinham semelhança com Deus. Deus criou os anjos. Ricardo Coelho,
Ele está me perguntando que os gigantes que existiram foram descendentes de qual geração. Muito bem. Daqui um pouco já vou falar sobre isso. Notem bem, os anjos não se pareciam com Deus. Foram criados por Deus, mas só o homem é que era imagem e semelhança de Deus. Não é uma coisa interessante? Deus tinha milhares de anjos no céu, milhares e milhares e milhões de anjos no céu. Quem pode calcular quantos anjos tinha no céu? Mas Deus vinha conversar com Adão, vinha conversar com um homem, vinha do céu à terra para conversar com um homem. Um homem. Não é uma coisa interessante? Segundo estudiosos, isso começou a fazer mal para o Satanás. Que ele disse, mas espera aqui, eu tive isso, tive aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Agora o homem tem todo esse valor. Dizem que a inveja, a grande inveja de Satanás foi porque o homem era semelhança de Deus e os anjos não eram. Faz um certo sentido. Eu não vou dizer que eu afirmo isso, mas eu ouvi isso recentemente e até achei interessante. Muito bem. Com o passar do tempo, muitas coisas começaram a aparecer. Apareceu o Jubal, que era da música, e outro, e outro, e outro, e outro. E também começou a aparecer pesos e medidas. Pesos e medidas não foi uma coisa boa. Não. Se alguém acha que pesos e medidas foi alguma coisa boa, a criação não foi uma coisa boa. Porque já foi uma desconfiança que nasceu no coração das pessoas. Porque antes eles faziam trocas, eles trocavam as coisas, eles trocavam. Mas quando apareceu pesos e medidas, eles começaram a medir as coisas e pesar as coisas. Perdeu-se a confiança. Isso não foi uma coisa boa. E também começou a violência sobre a terra. O cristão de hoje, ele deve se orgulhar e ser muito feliz em viver nos dias que estamos vivendo. Porque a história mostra que os sumerianos, que foi uma geração que viveu há 6.000 anos atrás, afirmaram através de hieroglíficos, de escritas, que seres que vieram de outro lugar e não deste mundo se envolveram com mulheres e delas nasceram os gigantes. Isso não é a Bíblia que está afirmando, são os sumerianos. E tem os desenhos, eu tenho até fotografias sobre isso, fotografias que eu mesmo mandei fazer. Porque estes seres queriam que estes gigantes dominassem a Terra. E havia muitos. Interessante notar que não tem registro que tenha existido uma mulher gigante. Não é uma coisa interessante? Só apareceu homem, homem, homem e não mulher. Não se tinha notícia que
que um homem gerou uma filha que era gigante também. Não, não tem registro, é só homem, 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 homem. E quando apareceu isso, logo no início, veio um desejo de Deus de destruir a terra. E Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter feito o homem. Muita gente diz que Deus não se arrepende. Procure na Bíblia todas as vezes onde aparece o verbo arrepender-se, você terá uma surpresa. Bem, meus amados irmãos, a terra não era tão pequena como nós imaginamos. Estudiosos dizem que havia uma possibilidade de ter, já naqueles dias, uma população de 300 a 500 mil pessoas. Os incautos, eu digo pessoas que eu conheço, quem senta junto, come junto, troca ideia, dizem que os filhos de Deus são os filhos de Sete. Não. Por que não são os filhos de Sete? Procure ver o que aconteceu com a geração de Sete. A geração de Sete pereceu no dilúvio. E tem mais. Em Hebreus, parece que é capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Sete não é citado. Sete não é citado. E quando Deus mandou construir a arca, eu sempre aprendi que Noé, sendo pregoeiro da justiça, ele queria que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Negativo. A arca foi para condenar o mundo. Porque o que é que aconteceu que Deus não queria que aquela raça se salvasse? Alguém pode me dar uma ideia? Porque Deus é misericordioso. Como é que Deus manda fazer uma arca que não dá para botar todas as pessoas lá dentro e destrói o mundo? Por que ele não tentou de uma forma ganhar essas pessoas? Alguém poderia me dar uma ideia? Alguém? Irmão Ricardo Coelho, irmão Nereu Michelon, Marcos do B. Não, mas eu quero que o irmão Marcos fale alguma coisa. Escrever, está muito bonito o que ele escreveu aqui. Mas eu gostaria que ele falasse, eu queria ouvir a voz dele, né? Então, irmão Marcos do B, fale alguma coisa sobre isso. Sobre essa questão dos gigantes, é? Alô? Sim, Alô? pode falar. Não, que no livro de Enoque, né? Ele fala sobre essa questão, de os gigantes foram criaturas que surgiram a partir do relacionamento de seres angelicais com as Sim, mulheres dos homens. E que o vai falando, Eterno meu amado. tinha aprisionado esses seres num lugar específico, né? Tinha aprisionado isso. Tinha aprisionado esses seres, né? Em função disso. Porque chega uma hora que no livro lá, os anjos, esses seres, vão a Enoque pedir para ele interceder,
junto a Deus acerca deles. E Deus, como os anjos é que intercedem para o homem, não o contrário, aí ele não condenou os anjos e disse, não, não vou interceder não, não vou acatar, não vou acatar isso, tá errado. Então ele pegou os anjos que fizeram esse procedimento e aprisionaram ele. É o que eu li, né? Muito bem. Eu estava essa semana vendo uma coisa muito interessante. O seu som saiu muito baixo aqui mesmo. Foi muito difícil eu entender o que o irmão falou. Mas talvez o irmão possa aumentar um pouquinho o volume aí. Ah, Enoque. Enoque merece algum crédito. Vocês não acham que ele merece? Ele andou com Deus. Sem dúvida. Ele andou com Deus. Se a gente fosse discutir com Enoque hoje e querer derrubar a moral dele, né? Ele podia dizer assim, escute aqui, você andou com Deus? Não. Pois eu andei. E não foi um dia, não. Enoque já deve estar uns 4.000 anos com Deus. É. E o livro dele não foi aceito na Bíblia. Não é interessante isso? Sendo que Enoque foi o primeiro homem a falar sobre a volta de Jesus. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, ele falou. Nosso irmão Ricardo Coelho, ele pergunta se o anjo possui DNA, cromossomo. Não, tem muita coisa nessa vida que eu não sei e essa é uma delas. Eu não sei se tem, porque se aparecesse um anjo aqui e eu dissesse, escute aí, o meu irmão, há uma pergunta aqui do irmão Ricardo Coelho que ele queria saber se vocês têm DNA. Eu, por muitos anos, não sabia que eu tinha DNA. Você sabia? Vocês sabiam? Eu só vim saber há pouco tempo atrás que eu tenho DNA. E o anjo, assim, para começar, eu não sou teu irmão, eu sou um anjo. Eu sou um anjo, eu sou um ser criado. Você é a imagem de Deus. Não somos irmãos. Mas talvez anjo, se tem DNA, ele também nem saiba, né? Não pode ser isso? Pode. Porque eu não saberia como explicar isso. Agora, que Deus. Deixa eu ver. Segundo a literatura rabínica, não foram como os gigantes que pensamos, pessoas que tiveram gigantismo. Sim, é isso mesmo. Muito maiores. Porque os gigantes que nós conhecemos hoje são pessoas doentes. São doentes. O gigante de hoje não serve para nada. Para que serve um gigante hoje? Para nada. Eles são doentes, problema nas juntas, nos braços, no joelho, e logo param de andar. E geralmente os anjos são estéreis também, né? E são estéreis, não Reproduz. reproduzem. Nesse particular, vocês estão me ouvindo bem aí? Perfeito. Perfeito. É que eu estou ouvindo muito baixinho, não sei o que está acontecendo. Mas
Vocês Eu já tentei ouviram? consertar aqui meu microfone, mas não tô conseguindo não ajustar. Eu não sei como fazer. Já Eu mexi aqui, queria mas que ele tá outro irmão, baixo. que eu queria que outro irmão falasse aqui para ver se eu pegava melhor o som dele. Alguém pode dizer alguma outra coisa para eu ver como é que está o som? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja Ah, convosco. aí tá aí, ó. É o seu microfone, meu irmão. Porque o nosso É. irmão aí, ele tem uma voz assim que parece que acabou de tomar o café da manhã, viu? Falando 6 horas por dia e no fim do dia a garganta fica só o corró. Aí, assim que se fala. Então, o seu microfone, meu irmão, está um pouquinho baixo. Mas, olha só. Vocês já ouviram falar sobre Tigon? Tigon em inglês, Tigon, né? É a mistura entre tigre e leão. Dá um animal de 500 quilos, um animal lindíssimo. Muito maior do que o leão. Ele é tigre misturado com leão. É muito difícil acontecer isso devido ao habitat, porque aonde dorme o leão, aonde vive o leão, não vive o tigre, eles não são amigos. Isso só acontece em jaulas. Isso é maldade humana. Acontece que esse animal lindíssimo, ele é um animal doente, começa por depressão. São animais que sofrem de altíssima depressão, porque eles olhando ao redor, eles não sabem se eles vão se juntar aos tigres, se vão se juntar aos leões. São solitários e morrem cedo. Tem também a mistura de leão com tigre, que é um animal muito grande também. É muito difícil ele nascer, porque morre ao nascer. Dá um animal muito bonito, mas muito doente. Então, assim é o gigante também. O gigante não serve para nada. Qualquer um homem de 1,60 m produz mais do que um gigante de 2,40 m, ou até de 3 metros. Nós estávamos falando na última vez sobre o mundo dos mortos. O mundo dos mortos me fascina. Eu não sei se fascina a vocês, mas a mim me fascina muito, porque é um lugar que a gente não tem notícia como é lá. Ninguém que vai e volta explica para a gente como é que é. Se sabe pouca coisa a não ser o que está na Bíblia. E nós encontramos, como nós conversamos na última vez, que Tártaros era o lugar dos anjos aprisionados, que nós encontramos Judas capítulo 6, encontramos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, e Gênesis capítulo 6, versículo 4. Lugar que os anjos estão aprisionados. Sempre tive, na minha infância, dificuldade de entender como é que poderiam prender um anjo. Como poderiam prender um anjo? Se o anjo é um ser espiritual. Mas o anjo é um ser espiritual.